Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje vem com um tema muito interessante e eu, em particular, medito muito sobre isso. Quanto tempo de caminhada você tem? Quanto tempo você deu o seu sim para Jesus? A partir daquele momento que você descobriu a fé, disse, não, eu vou trabalhar para o reino de Deus. Convido você a pegar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 20, do 1 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim: com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. E disse-lhe ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei um justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhe ele então: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chama os operários e paga-lhe, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Versículo 11. Ao receberem, murmuraram contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vê com os maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, meditando essa palavra de Deus, e o que eu acho interessante é que você pode ler a Bíblia, você pode ler, reler. Nós vamos na celebração eucarística, escutamos a palavra de Deus, o Evangelho, mas cada vez que paramos para meditar a palavra de Deus, ela traz para nós um ponto diferente. Confesso que por várias vezes já tinha lido, já tinha assistido a historinha, enfim, gosto muito, principalmente, isso veio marcado na minha memória, tinha aqueles desenhos bíblicos com a parábola do reino, enfim, e eu toda a vida cresci nesse ambiente, e eu gostava de meditar e assistir aquelas historinhas, né, que eram contadas naqueles desenhos, que para nós, quando era criança, eram apenas historinhas. Mas hoje, quando me deparo com aquela lembrança e meditando a palavra de Deus e chegando a uma consciência de que tudo aquilo que eu assistia é Deus falando conosco, de certa forma, já é incutido na nossa cultura, a voz, o discernimento e o dom do Espírito, eu fico assim, abismado. Porque muitas vezes nessa caminhada, como sugeri o questionamento do começo do programa, quanto tempo nós temos de caminhada? Mas eu não quero aqui atribuir a caminhada
desde o batismo, primeira Eucaristia, confirmação, crisma, dos sacramentos, não. Quero atribuir aqui a um passo a mais. Para aquela pessoa, por exemplo, que muitas vezes, assim como por vezes na vida, também nos encontramos aquele católico tradicional de ir à missa, de ir às novenas, de ir na confissão nos dias santos, quando tem Páscoa, Natal, enfim, as comemorações, mas me atenho somente a isso. E também quero questionar no programa de hoje, para muitos, assim como nós da comunidade que já recebemos um chamado, uns a 20, outros a 30, outros a 10, outros a 2, outros a 4, outros a 1, enfim, o tempo de caminhada. E corre muito-se o risco, meditando esse evangelho que Jesus nos ensinou e catequizou, corre muito o risco de nós compararmos o nosso envio, o nosso chamado, aquele sim que nós demos, seja você para ministro da Eucaristia, para os vicentinos, para o apostolado da oração, enfim, seja qual for seu papel dentro da igreja, tanto no nosso meio católico, como nas comunidades evangélicas, seja você irmão da acolhida, seja você pastor, presbítero, apenas membro, enfim, como se diz, ovelha, corre-se muito risco de nós tratarmos a casa de Deus, o evangelho e a nossa vida como um carreirismo. Por exemplo, eu comecei há 30 anos atrás, o meu ministério já tem aí há 30, 40, 50, como é o caso tanto da nossa diocese, que o ano que vem celebra o Jubileu de Ouro, como também da nossa comunidade Palavra Viva, que também celebra o ano que vem 50 anos de envio, que Deus compareceu e deu esse chamado ao meu pai, ao João Camilotti, enfim, corre-se o risco de nós levarmos isso como um carreirismo. Então, como diz a palavra de Deus, que o reino dos céus, ele é comparado e é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de encontrar os operários para sua vinha. E Deus, ele caminha pela nossa casa, pelo nosso coração, fazendo esse chamado. Até mais recente, no livro do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium, que nos diz, e vou apenas citar, mas depois se você quiser se aprofundar, pode pegar e estudar, fala que todos nós cristãos batizados, nós somos chamados e ninguém é excluído. Então, o reino dos céus, Jesus ensinava ao pessoal daquela época, e nesse evangelho em particular, Mateus estava explicando aos judeus recém-convertidos, porque se rolava muito aquele questionamento, mas nós guardamos a fé no pai Abraão desde o início, desde o começo, e agora vêm os pagãos, recebem Jesus, que foi a mesma briga que se você for analisar lá na frente, Paulo tentando ensinar várias comunidades, os outros evangelizadores, homens e mulheres discípulos de Cristo, que trabalharam muito nessa questão. E agora, como que funciona? Porque antes a religião era fechada aqui, aí agora não tem mais gregos, judeus, não tem, todos estão abertos ao cristianismo. Então o evangelho Mateus procurava deixar bem claro isso. Por isso que ele coloca essa parábola, que foi o ensinamento de Jesus a respeito dessa situação. Com efeito, o reino dos céus, ou seja, as coisas de Deus, esse reino que já está presente na nossa vida a partir de Jesus, é como um pai de família. Então, Jesus se compara a um pai de família que saiu contratar pessoas ao seu evangelho, ao seu trabalho, ao anunciá-lo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já estão condenados, e por aí vai, tanto nos evangelhos vão dizer sobre esse envio de Jesus, e este pai saiu a contratar. E olha só, contratar operários no versículo 2, ajustou com eles
1 denário para o dia e o enviou para a sua vinha. Ou seja, ide por todo mundo, o merecimento é a salvação. Independente se você está caminhando desde o início ou aquele irmãozinho de caminhada que começou agora, a premiação é a mesma. E desculpe se com o evangelho de hoje eu vou acabar desconstruindo, a memória de uns e outros, que acham que porque eu estou há mais tempo, eu mereço mais no reino dos céus, e essa briga já existia, porque em alguma parte do evangelho você vai ver que eles falavam sobre ser o maior, o melhor, menor no reino dos céus. Teve uma mãe que chegou: Senhor, eu tenho aqui meus 2 filhos, permita que um fique à direita, o outro à tua esquerda, enfim, tem todo... Assim somos nós, seres humanos. Nós temos na nossa cabeça que quanto mais eu fizer, mais merecimento eu tenho. E a palavra de Deus hoje, eu gosto muito porque me chama, a mim em particular, a atenção para nós repensarmos justamente esse conceito. Repensarmos que no reino dos céus todos nós somos iguais. E o Senhor diz que ajustou com ele 1 denário. Eu te convido, ide por todo mundo, leve o evangelho, e aqueles que acreditarem terão como a coroa da justiça, como diz Paulo, o merecimento, o reino dos céus e a vida eterna. Amém? E ajustou e mandou. Assim você recebeu o seu chamado e foi. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. E disse-lhe: ide também vós para a minha vinha. Olha o Senhor convocando. Não importa se você é novo, se você é mais velho, se você começou na caminhada primeiro ou depois. Por isso que a igreja ela é rica. Porque não importa, é lógico, existe uma forma correta de se fazer, mas não importa se você chegou há 10 anos no ministério ali do ministro extraordinário da Eucaristia, ou se você entrou hoje e a sua primeira celebração, o merecimento perante Jesus é o mesmo. O que muda é a nossa cabeça, em achar que porque estamos há mais tempo, somos melhores do que aquele que não tem prática. Mas Deus vem nos ensinar que hoje nós temos o mesmo merecimento. O que muda aqui é o tempo e digamos assim, a confiança. Porque eu já fui em vários, então eu tenho uma experiência a mais. Mas isso não significa que eu tenho um merecimento a mais do que aquele que entrou ontem e está na primeira celebração junto comigo. Amém? Isso em todas as pastorais, movimentos, caminhada, seja na intercessão, aquele que já tem a experiência de 300 capelas, não é melhor do que aquele que está fazendo a iniciação. Porque para Deus todos somos iguais. O que diverge na nossa vida é, situações, aconteceu tal coisa, eu já passei por essa experiência. Mas não significa que o que eu passei hoje é exatamente e deu certo e é a fórmula única para o resto das capelas, para o resto das celebrações, para os restos do trabalho em que eu faço, não. Deus permite nós vivermos a experiência nova a cada retiro, a cada celebração, a cada vivência e a cada trabalho. Então diz que chamou lá na 3ª hora, saiu e viu uns que estavam na praça sem fazer nada, no versículo 3. E disse ele: vem vós também. Olha o reino dos céus caminhando. Desde cedo o Senhor vem chamando e lhe darei um justo salário. Foram ele, à 6ª hora saiu de novo e chamou mais um. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros que estavam parados e disse: olha, por que vocês estão aí parados o dia todo sem fazer nada? Aí o Senhor quis saber se era preguiça ou se era falta ainda de ter sentido. É porque ninguém nos convidou. Disse ele então: ide vós também para a minha vinha. Isso me lembra muito a experiência de vários retiros. Existem retiros que acontecem o dia todo, e prega, e oração, e capela, e de repente as pessoas não é tocado. Mas de repente na última música, na última oração, no último segundinho,
A pessoa escuta uma palavra e é tocada e fala, olha, aquele último minuto do retiro valeu pelo retiro inteiro. É o Senhor que convida. Outros, já na primeira palestra, já são tocados, já escutam. É o chamado. Revertendo para o nosso dia de hoje, não importa o tempo físico, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, importa a espiritualidade em que nós vivemos. Nós amadurecemos no tempo de caminhada, mas espiritualmente, se não cuidarmos, podemos, quanto mais tempo tivermos de caminhada, mais enfraquecido na fé. Porque, como diria o meu pai, o pneu que mais roda, mais careca fica. Então, se nós não cuidarmos também com as nossas atitudes, pode-se ocorrer dentro de uma caminhada que o muito tempo, a muita experiência, nos tira o amor, nos tire o temor e nos tire aquela coisa linda. Então eu me acostumo, porque eu sou o cara que estou desde cedo na caminhada e me esqueço de importar com a beleza e a perfeição do trabalho. Então o Senhor está dizendo aqui, e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor, chama os operários e paga-lhe, começando pelos últimos até os primeiros. É nesse momento que vem assim aquela interrogação na nossa cabeça. Porque dá uma impressão assim de que, nossa, que homem carrasco, né? O nosso senso de justiça humano iria valorizar primeiro aquele que veio cedo, que trabalhou o dia inteiro, que veio e chegou e fez. Então eu vou pagar ele primeiro porque ele é o merecedor. Mas esse é o nosso olhar humano. O olhar e o senso de justiça de Deus é diferente do senso de justiça de nós humanos. Se fosse nós, nós iríamos dar a cada um segundo o horário. E é assim que funciona. O cara trabalhou meio-dia, se eu combinei 10, eu vou dar 5. Mas com o Senhor não é assim. O senso de justiça de Deus não é devido às nossas atitudes e às nossas perfeições humanas. O Senhor olha a partir de um todo. Ele olhou o contexto de um todo. É verdade, ele precisava de trabalhadores, contratou uns pela manhã e combinou, vem, eu vou dar um salário, um denário, que já é um valor bom pela diária, porque o Senhor nunca envia e nunca nos compromete ou nos prejudica nesse trabalho. Ele sempre disse, ó, vai lá, eu te pago um denário. Um denário é um salário bom, é para você trabalhar o dia inteiro, agradável, um salário justo? É, então vai, pode ir trabalhar. O Senhor deu o direito daquele que estava sem trabalhar em ir trabalhar. Porém, ao analisar a situação, esse homem resolveu olhar dentro do seu coração e falar, poxa, uns estão trabalhando, estão tendo a dignidade, vão levar o pão, o alimento, o sustento para as tuas famílias, e eu aqui tenho no meu orçamento até um dinheirinho, imagino que esse chefe de família pensou assim, então eu vou convidar mais gente. Porque olha a cidade existem tantos trabalhadores, mais uns mais, outros menos, então vou pegar e vou fazer aí, chamar mais gente. Não vou dar o dinheiro de graça para todo mundo, mas vou dar a oportunidade e a dignidade de todos serem iguais na minha vinha. Então chamou pelos últimos, olha lá, e receberam cada qual um denário. O Senhor foi, você trabalhou, está aqui teu salário. Você trabalhou, está aqui teu salário. Até chegar, vendo isso, cresceu o olho daqueles que chegaram primeiro. Nossa, se nós começamos na caminhada há 30 anos, se aquele que começou ontem se converteu, pôs a mão na cabeça, colocou lá a mão na cabeça do cara e o cara foi curado, imagina eu que estou há 300 anos, não, aquele pirralhinho que começou ontem, já está ungindo o outro, não, eu vou ter o poder da cura, da libertação, porque eu estou há 300 anos, não foi o que eles fizeram?
Eles imaginaram, nossa, se quem trabalhou 1 hora recebeu 1 denário, então nós vamos receber, imagina, o valor de 6 horas a mais. E, cresceu o olho. Diga aí, por irmão, será que o nosso lado espiritual não está crescendo demais e nós estamos fugindo da realidade, nós estamos nos esquecendo que o chamado do Senhor não é um carreirismo, que o chamado do Senhor não é quanto mais poder eu tiver, mais eu vou estar lá? Não, o Senhor é justo. Então, o Senhor chamando por sua vez os primeiros, e ele julgava que haviam de receber mais, só que receberam cada um denário. Ao receber, murmuraram contra o pai de família, dizendo, versículo 12, só trabalharam 1 hora, e deste-lhes o tanto como a nós que suportamos o peso do dia e do calor? O Senhor, porém, respondeu, observou a um deles, no versículo 13, meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Opa, vocês lembram lá no convite, quando o pai de família saiu a contratar, ajustou com eles 1 denário, está lá no versículo 2. E o camarada concordou, não senhor, por 1 denário eu vou. Então vai e trabalha. Mas o pai de família, conhecendo a todos, conhecendo tudo, como te disse, a vinha dele, ele opera da forma que quer, nós somos meros operários. Por isso, não vale nós então, se for assim, então vou viver minha vida desregrada, de qualquer jeito, que daí depois chegar na última hora, como nós ouvimos, lá o cara que trabalhou por último recebeu o mesmo tanto, então vou pintar, bordar e farrear. Epa, não é por aí que eu estou querendo dizer. O que eu estou te convidando hoje é nós pensarmos. Será que nós não estamos igual àquela comunidade que Mateus estava orientando, que o senso de justiça de Jesus é diferente do senso de justiça nosso humano? Porque o Senhor não estava sendo injusto. Ele nos convidou, ele nos chamou e disse, ide por todo mundo, prega o evangelho, seja meu operário e como que eu terá a vida eterna. Agora, cabe a nós a pararmos e analisarmos. Vamos estar junto com o mestre? Vamos. Então, independente, porque cada dia é um. Independente do salário, independente de quem vai entrar e de quem vai sair, nós somos convidados a ser esses operários e o Senhor não está sendo injusto com aquele que começou há 20, 30, 40 anos, pelo contrário. Aquele que começou desde o início, ele tem mais experiência, ele pode bem mais auxiliar aquele que começou à tarde, ao invés de pensar, então se o salário é igual, eu vou deitar, rolar e partir. E o Senhor está falando, olha lá meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a estes mesmo tanto quanto a ti. Ou seja, o reino de Deus não há distinção, não há, é nós que fazemos essa distinção. É nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso querer, ser, fazer e mostrar, que equiparamos. Aqueles camaradas deveriam ter ficado felizes, porque assim como eles trabalharam, assim como eles vieram, eles tiveram ainda ajuda no seu trabalho e todos poderiam ir para casa com a dignidade. É assim que deveria funcionar o nosso senso de justiça social, político, religioso, econômico. Nós teríamos que ter essa visão como um todo, assim como desse pai de família, como esse senhor que contrata os operários. Nós deveríamos, ao invés de ficar triste, porque eu rodei já 15, 20, 30 anos, sou o supermaster dentro da igreja, e aquele que começou agora e de repente está se destacando, sei lá, tem algum dom, ao invés de nós ficarmos felizes, porque olha que bênção, estamos todos trabalhando junto em prol do reino de Deus, nós começamos a imaginar, não, nossa pastoral, nosso movimento, nossa SEB, enfim,
Nosso grupo de oração já está aí há 300 anos, então é só para nós. O outro começou agora, já está arrastando multidão. O que é isso? Como que faz? Porque começou aquele outro grupo. Agora começou ontem, todo mundo está lá. O meu foi 500 anos que está dentro da igreja. E acontece. E o Senhor está dizendo, ei, não é injustiça daquele, não é injustiça minha, porque a porção do meu espírito é equivalente a todos. Apenas o que muda, meu irmão, eu quero deixar claro neste programa de hoje, muda apenas os nossos anos de caminhada, terreno, porque a espiritualidade é a mesma. O mesmo espírito que você recebeu há 30 anos atrás é o mesmo espírito que move a igreja hoje, com a mesma justiça, com os mesmos dons, com as mesmas sabedoria. E se porventura você estiver me assistindo agora, este programa Palavra Partilhada, se sentiu chamado e pedir, Senhor, eu quero ser um trabalhador da sua vinha, e pedir ao Espírito Santo que já tem no seu coração, te começar a suscitar com os dons, o seu merecimento, de que está assistindo agora ao primeiro programa, é tanto quanto o nosso da comunidade que tem 50 anos, da diocese, do padre, enfim. O reino dos céus é para todos e é com justiça. Voltando aqui para a parábola, o Senhor disse, toma o que é teu e vai. Eu quero dar a esse último o mesmo quanto a ti. O Senhor quer derramar sobre a sua vida o mesmo quanto Ele derrama sobre a minha, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa paróquia, sobre o nosso diocese, enfim, sobre o Brasil. O Senhor quer te dar. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me atraz. Porventura vê com os maus olhos que eu seja bom, está ali no versículo 15, o Senhor é bom, Deus é bom, para Ele não importa se de repente o cara pintou, bordou, sapateou e ali com 1 ano converteu, conheceu Jesus, mudou de vida e Deus veio e o buscou. Se não me falha, eu acho que foi Santo Agostinho, e se eu tiver errado, vocês por favor me perdoem, que a mãe dele rezou, se não me falha, eu acho que era 30 anos pela conversão dele. Ele se converteu e olha que homem abençoado que é para a nossa igreja. Imagina nós que estamos há 30 anos na igreja, fosse pensar, agora Agostinho se converteu e quer ir bancar o pão, enfim, receber os mesmos dons que eu, que nunca me perverti na vida. Olha como é a nossa mentalidade e glória a Deus por aquele que viveu uma experiência diferente da sua e coitado, porque olha a estrada da vida, quantas vezes pessoas tiveram que passar pela droga, pela prostituição, tiveram que chorar lágrimas de sangue, tiveram enfim que viver muitas coisas para conseguir se encontrar com esse trabalhador e nós muitas vezes fomos chamados. O Senhor veio até nós e olha, contratou. Então nós devemos, é um denário, o salário é o mesmo? É, mas olha quanta coisa nos precavemos de ter passado por estar há bastante tempo, por estar desde cedo na luta e na batalha. Nos precavemos muitas vezes fazendo uma análise geral, outros estavam na praça. Se você está na praça, outros iam falar, lá o cara é vagabundo, o cara é safado, o cara é aquele outro. Então aquele chefe de família vendo, poxa, o cara é bom, ele tem algo dentro dele. Por isso que ele vem e pergunta, escuta, por que vocês estão aí sentados o dia todos? Porque ninguém chamou. Então o cara não era vagabundo, o cara não era traficante, não era malandro, ele apenas estava sem serviço. O pai de família foi lá e deu a dignidade para aquele homem trabalhar e levar o sustento para sua casa. E assim somos nós. De repente o Senhor vê na história de uma pessoa, porque acontece isso, o cara era vida torta, agora está dentro da igreja. Mas o Senhor que é bom, Ele deu a dignidade para todos receberem esse direito de ir trabalhar na vinha. E olha só, assim pois digo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Tá aí outra injustiça. Não tá. Porque o Senhor ama todos incondicional. O Senhor ama todos da mesma maneira. Então o Senhor está dizendo,
Não importa se você foi o primeiro, se você foi o último, não importa se trabalhou mais, se trabalhou mais, o que importa é a dignidade de um todo, de uma sociedade, porque o Senhor veio para salvar a todos. Por isso ele está falando, não adianta nós, com o nosso pensamento humano, eu vou lá fazer e fugir do amor, fugir da compaixão, fugir da dignidade, da ajuda humana. Mas eu sou bom, eu sou religioso, eu estou aqui na vinha desde o primeiro, esse lugar é meu, eu sou o gerente. Ei, no reino dos céus não funciona assim. No reino dos céus funciona a paz, a justiça e o amor. Eu sou o primeiro, eu tenho mais experiência. Olha aqui, você não tem tanta experiência, vamos juntar. Se eu sozinho iria salvar uma vida, nós em 10 podemos salvar 10 vidas. Amém? O reino dos céus é dessa forma. E que Deus abençoe a cada um de nós, para que nós possamos entender que a nossa vida religiosa não é um carreirismo, não é onde eu começo como no almoxerifado e chego à gerência, mas é um tempo onde eu começo com pequenas coisas no reino e chego às grandiosas, mas juntamente com este meu irmão e minha irmã. O máximo que eu consigo fazer, trazendo para nós, é um maior aprofundamento, mas isso não me torna maior, melhor e ninguém. E lembre-se, quero ser o primeiro para Jesus? Seja o mais humilde. Tenho 50 anos de experiência? Tenho que ter a humildade daquele que entrou como agora. Assim a justiça e o reino é estabelecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a nós que dissemos o sim para o Senhor, convido você a orar com essa música, a refletir o seu chamado e a dizer o seu sim. Senhor, não importa se eu sou o primeiro, ou não importa se eu estou aqui nesta última hora como um recém-convertido, mas eu quero dar o meu sim a Ti. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza
e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. E obrigado, meu Senhor, porque neste dia, Senhor, à luz da Tua Palavra, eu gostaria de Te pedir, Pai, que o Senhor me ensine a ser um verdadeiro trabalhador do Teu reino, a ser um verdadeiro servo, uma verdadeira serva. Por isso, meu Senhor, diante da Tua presença eu me coloco agora, como um operário, Senhor, nessa messe, como um operário, Senhor, e peço que o Teu coração, Senhor, venha no meu coração para me iluminar. Obrigado, Senhor Jesus, porque neste dia o Senhor não veio me tacar na cara os erros, os meus pensamentos, a minha forma de agir, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor veio me ensinar e dizer: ei, meu filho, para mim não importa o tempo, para mim importa o que é que eu sou bom. O que importa é que eu olho para a tua necessidade, mas também olho para a necessidade dos teus irmãos, olho para a necessidade da tua casa, da tua família, e não só dos seus irmãos biológicos, mas dos seus irmãos de caminhada, de fé, dos seus irmãos de comunidade, irmãos de igreja, de paróquia. Eu sou bom. Eu quero dividir os meus bens com aqueles aos quais eu preciso. O Senhor nos diz que não me apraz fazer dos meus bens aquilo que eu quero. Por isso o Senhor está dividindo conosco, neste dia e nesta hora, os bens espirituais, os dons do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele veio para fazer nesta terra. Ele nos diz nessa parábola que: ei, eu vim dividir com vocês a paz, a alegria, o amor. Eu vim dividir com vocês e entender. Eu entendo que você está suado, cansado, fadigado do peso do trabalho. Em outras palavras, o Senhor está nos dizendo: eu entendo que você está aí na correria do dia a dia, com sua casa, com sua família, carregando o peso, a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de ser família, de ser funcionário, colaborador, de ser patrão. Eu entendo tudo isso. E eu não combinei contigo que eu te darei uma recompensa, um salário justo. Por isso o Senhor está te dando para você aquilo que é justiça de Deus. O Senhor não nos traz para nós nesse dia aquilo que nós achamos que é justo nós termos perante Deus. O Senhor está nos dizendo: não combinei contigo um salário justo? Estou te entregando o salário justo. Não estou falando que você não trabalhou bem, que você não foi perfeito, que não valorizei tudo isso que você fez em prol do meu reino. Eu estou te abençoando. Está aqui. Pega, é seu. Vai. Permita que o Senhor tire do nosso coração toda decepção
pelas vezes que nós achamos que porque fizemos mais, porque saímos mais sorteados, porque fazemos mais coisas, temos mais merecimento ou estamos mais próximos de Deus. Não é isso. Não é pela quantidade de sorteio, não é pela quantidade de missão, pela quantidade de louvor feito, pregado, orado. Eu estou te dando aquilo que é teu, a paz, a alegria, a sabedoria. Toma posse desse dia de hoje, o salário que o Senhor está te dando, a recompensa pelos dias de serviço já trabalhado em prol da missão, em prol da família, em prol do patrão, em prol da sociedade, em prol da família. Receba. É isso que o Senhor está querendo nos dar. Ei, combinei com você esse salário e esse eu estou te dando. Então, se você quer mais, você tem que trabalhar mais um dia, assim você receberá mais uma porção dessa mesma quantidade. Mas aquilo que eu te combinei daquele dia, aquilo que eu combinei, que eu te prometi que eu realizaria, eu estou te entregando. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que a tua justiça é diferença. Para nós seria mais justo nós ganharmos mais, termos mais bênção, ter mais isso, ter mais aquilo, porque eu fiz mais, mas não. Divide, Senhor, neste dia de hoje, também essa graça com esses irmãos que de repente estão começando agora. Divide mesmo, Senhor, da porção do teu reino com esses irmãos que estão iniciando, que nem sabem muita coisa ainda, que vão se aprofundar sobre o que é a vinha, sobre o que é o teu reino, Senhor. Por isso eu te agradeço. E diferente daquele trabalhador, Senhor, que se revoltou, porque aquele que começou agora recebeu mesmo tanto que a mim, que já estou anunciando desde o começo desse programa, Senhor. Mas não, Senhor, eu fico feliz, obrigado, porque o Senhor está distribuindo a bênção, o Senhor está distribuindo a graça, o Senhor está partilhando do teu reino para nós. E obrigado, Senhor, porque até mesmo nós que estamos orando há apenas 1 hora, Senhor, que trabalhamos apenas 1 hora, estamos recebendo a mesma paz, a mesma graça, a mesma sabedoria. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por cada irmão e irmã que está acompanhando e que está recebendo de vós essa graça, essa paz e essa sabedoria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre as nossas vidas, por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Tchau!